Hoje recebemos um ilustre amigo, diretamente de muitos anos, professor de Direito e Processo Penal, promotor de Justiça, Henrique Macedo, que vai dar-nos uma palestra sobre persecução, acordo de não persecução penal do Ministério Público. O professor Henrique vai tentar explicar a Resolução 81 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que trouxe essa novidade para a persecução criminal no Brasil. Professor Henrique, seja muito bem-vindo, a casa é sua, eu vou passar tchau. Aproveitem bastante e explore o máximo que vocês puderem de todo o conhecimento do caso. Um abraço. Boa noite, tudo bem? Todos conseguem me escutar bem? Não sem microfone mesmo? Muito obrigado, saúde, direção, os professores da casa que me recebem. Para mim é um motivo de imensa alegria vir à FUMEC. É a primeira vez que venho a essa casa que abriga vários professores que foram meus companheiros no mestrado já de 12 anos atrás. O Rodrigo, Sérgio Zandona, Bruno Bini, eram certamente os melhores alunos daquele mestrado. Graças a eles, eu consegui formar colando eles em todas as provas. Então, desde então, sou devedor da amizade. Mas fui convidado pelo Rodrigo para que trouxesse para vocês uma disciplina normativa nova, e é interessante como que há novas disciplinas não previstas no nosso Código Penal e no nosso Código de Processo Penal, e nós sequer tomamos conta durante a faculdade. Eu não tive o privilégio de me formar aqui na FUMEC, fiz em outra faculdade, mas quando me formei descobri que não sabia de praticamente nada. E quando a gente forma, a gente descobre que não sabe nada, é um choque de realidade. Então toda iniciativa como essa da casa, de trazer ao debate dos estudantes e dos profissionais alguns assuntos que sejam mais relevantes à prática, que não fazem parte daquele conteúdo tradicional das disciplinas, acho extremamente benéfico. E toda vez que o Ministério Público tem oportunidade de divulgar as suas bandeiras e a forma como pensa, eu acho que isso é muito interessante. Nós temos cada vez mais menos membros do Ministério Público exercendo a docência, o crescimento das atividades profissionais ao longo dos anos e uma visão distorcida que as nossas corregedorias têm a respeito da docência acabaram criando este fenômeno. Aqueles que se formaram há muitos anos tiveram vários promotores e procuradores como professores, hoje são raros aqueles que ocupam as cadeiras de docência nas universidades, então sempre que tem essa oportunidade, não abro mão. Meu nome é Henrique, sou promotor de justiça aqui há Minas há 13 anos e hoje exerço duas funções dentro do MP. Eu coordeno um centro de apoio operacional chamado CALPRIM, que está à disposição dos senhores, e coordena todas as promotorias criminais, júri, execução penal e auditoria militar do Estado de Minas Gerais. E também nós temos uma escola dentro do Ministério Público, um centro de estudos de Estado, chamado de CEAF, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, assim como o Tribunal de Justiça tem a Escola Judicial Elias Fernandes, a EGF. Então, também dirijo essa escola dentro do Ministério Público. O objetivo hoje é falar para vocês um pouquinho sobre esse novo acordo de não persecução. Infelizmente, eu não tenho todo o tempo que gostaria e que precisaria. Então, serei breve, serei rápido, consequentemente um pouco superficial, mas aqueles que ainda não tiveram sequer notícia do Instituto, que possam pelo menos ter ciência de que ele existe, como ele se estruturou, para que depois possam se aprofundar nos seus estudos, se assim escolher. Tá joia?
percepção penal no Brasil, ela sofre diversas pressões. Nós, tradicionalmente, exercíamos uma percepção criminal até 88, muito baseada numa atividade investigativa que cumpria a polícia e uma atividade de percepção judicial, percepção criminal judicial que cumpria o Ministério Público. Esses papéis eram muito bem delimitados, muito bem simplificados até 1988. É certo que não só a complexidade que a Constituição conferiu aos seus órgãos pós-88 muda um pouco a cara da percepção penal no Brasil. E hoje, com toda a dimensão de organismos internacionais, do papel da ONU, da OEA, das comissões internacionais que o Brasil faz parte, isso serve como uma pressão constante para que o Estado acione outras formas de investigação. Aquilo que nós aprendemos sobre tripartição de poderes, de um poder executivo, um poder legislativo e um poder judicial, jurisdicional, de resolução de conflitos, isso é até um pouco ultrapassado na sua forma de concepção. Mesmo Montesquieu, quando diz isso no livro 10, do Espírito das Leis, não dizia de forma estanque, mas atribuía a determinados órgãos dentro do seu Estado concebido funções que eram assim predominantes. Em 1903, na França, um doutrinador chamado Carré de Malbert, ele já dizia que não há que se falar em divisão de poderes. O que havia, na verdade, eu estou falando isso porque nós estamos falando de poder investigativo, de percepção penal, e ele falava assim, esse negócio de poder não existe. Nós vivemos em uma democracia e nós falamos em funções públicas, de poderes e deveres. E funções públicas que são predominantemente ou legislativas, ou executivas, ou jurisdicionais. Nós tivemos autores aí já 50 anos depois no Brasil, e quem aqui não se lembra, se Abra Fagundes, acho que na década de 50, falando de controle jurisdicional dos atos administrativos, já falando de funções predominantemente de determinados órgãos. Certo é que, após 88, nós tivemos uma conformação constitucional em que o poder de investigação não compete a apenas um órgão. Eu estava outro dia tentando listar quais são os órgãos que exercem de forma precípua a investigação no Brasil. E eu cheguei não terminei a contagem, mas a 16.852 órgãos. Então nós temos no Brasil as 5.570 câmaras de vereadores, que exercem de forma precípua não só a legislatura, mas a fiscalização de atos, não só do executivo, mas a de todos os cidadãos. Há até uma forma mais específica de investigação, com poderes que são maiores do que qualquer outro agente investigativo no Brasil, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós temos dentro das 5.570 prefeituras de municípios no Brasil, órgãos de controladoria interna. Quando saí hoje de manhã às 6h30 de casa, a CBN noticiava uma grande operação de investigação, uma grande força-tarefa em São Paulo, em que não havia nenhum policial e nenhum membro do Ministério Público. Mas quem investigava? Investigavam os servidores da Receita Municipal do município de São Paulo, bem como servidores do órgão de controladoria e auditoria interna da Secretaria de Esportes do município de São Paulo, que investigavam todas aquelas verbas apontadas como emendas parlamentares ao orçamento do município de São Paulo que não tinham sido empregadas, como por exemplo R$1.800.000 para a realização de uma maratona da qual participaram 12 pessoas na cidade de São Paulo. Então toda esta investigação para se apurar um ato ilícito, que deste ato ilícito repercutiria responsabilizações nos mais diferentes esferas, o mesmo ato ilícito investigado por fiscais e servidores de uma controladoria interna, quando apurado, ensejaria uma responsabilização civil,
uma responsabilização administrativa e uma responsabilização criminal. Independentemente de qual fosse a esfera de responsabilização posterior, não importa. O ato ilícito estava sendo investigado dessa forma. Temos os tribunais de contas em todos os estados da União, os tribunais de contas dos 2 municípios, São Paulo e Rio. Temos as corregedorias internas, a Controladoria Geral da União, as polícias federal, civil e também o Ministério Público. Mais uma instituição a exercer aquilo que Camille Colbert disciplinava lá em 1903, na doutrina francesa, de que há uma sobreposição das mesmas funções nos mais diferentes órgãos, que exercem em maior ou menor escala aquilo. Sempre, isso desde Montesquieu, em favor do único titular do poder, que é o povo. Essas pressões internacionais, nós temos um modelo de percepção criminal no Brasil, judicial, que foi desenhada pelo Constituinte originário em 88 da seguinte forma. Artigo 129 da Constituição, inciso 1. Compete ao Ministério Público cumprir privativamente o exercício da ação penal. Nós sabemos que nós denunciamos, outro dia eu estava fazendo essas contas, quantas pessoas eu tinha denunciado. E aí eu fui somando os relatórios por comarca que eu passei. Eu tenho a impressão que eu não fiz denúncia nenhuma. E assim, só enxuguei gelo. Havia uma criminalidade latente, que eu denunciava fatos absolutamente insignificantes fora da realidade. E mesmo assim foram 22 mil pessoas denunciadas. 22 mil inocentes. Nossa brincadeira. Nós denunciamos em investigações absolutamente mal feitas, em crimes completamente distanciados da nossa realidade, numa dinâmica social de subnotificação, de superlotação carcerária. Quantos já sofreram um crime aqui de furto, que seja, e sequer comunicaram às autoridades policiais? A gente foi percebendo, e eu digo a gente, os organismos internacionais, que esse nosso modelo de concentração e de ataque via denúncia criminal não contribuía muito para a execução penal, para os problemas sociais e nem para a segurança. Então nós temos só 2 exemplos. A Comissão de Veneza, que é um órgão do Conselho Europeu, e o Brasil faz parte dessa comissão desde 2009, prevê a participação e a aplicação no Brasil de vários tratados, de várias normas internacionais na defesa dos direitos humanos. E nós pensamos numa segurança pública completamente dissociada da realidade carcerária. Estou afastado para exercer esses cargos na Procuradoria-Geral, mas sou titular de origem, né? E voltarei para lá, da execução penal de Ribeirão das Neves. Então são 8 presídios, 8.700 presos aqui na nossa vizinha Ribeirão das Neves. Essa realidade, ela não é enfrentada como um problema social. O Estado não constrói, não reforma, não amplia as vagas, não dota o aparato de servidores de condições de desempenhar bem o seu papel, e o Estado reiteradamente, os Estados brasileiros, são reiteradamente acusados em comissões internacionais de direitos humanos, porque não resolvem a questão carcerária. Nós somos hoje, alguns dizem, é o 3º país que mais encarcera no mundo. Estado sempre um pouco malicioso, porque na verdade nós somos o 34º proporcionalmente ao número da nossa população. Então há estados que encarceram mais do que nós proporcionalmente, mas somos o 34º, mas 3º em número absoluto.
Em 2011, nós temos uma conferência internacional e a ONU assim, nos pressiona a adotar práticas no combate à corrupção. E nós não aprendemos a combater corrupção e nem como desenvolver grandes projetos sem priorização. Eu não preciso falar para vocês, todos vocês sabem gerir as próprias vidas, as próprias carreiras, mas uma máxima da administração é que quem não prioriza nada, quem prioriza tudo não prioriza nada. Então, se o Estado brasileiro e o Ministério Público não se curvarem a esses anseios internacionais e não começarem a focar esforços, porque os nossos orçamentos são extremamente finitos e curtos, se nós não aprendermos a focalizar a nossa força de trabalho e o nosso dinheiro para atacar isso ou aquilo que julgamos mais interessante para a população, não teremos. Então, como se combater corrupção se nós gastamos todo o nosso tempo oferecendo denúncias, por exemplo, de um furto de uma máquina de escrever de 15 anos atrás? Como responder a isso? Ah, mas a ação penal tem que ser proibida. Tá certo, é fácil criticar, mas e aí? Qual é a proposta para sair dessa inércia que nós vivemos? Eu fiz 200 júris na vida. 200. Praticamente todos de fatos acontecidos há mais de 10 anos. O primeiro julgamento. Pelo CNJ, a média nacional de um processo de júri para ir a primeiro julgamento é de 8 anos e 6 meses. Eu fiz 2 júris de fatos que aconteceram antes do meu casamento. Antes do meu casamento. Antes do meu nascimento. Em 1980, a mulher mata o marido com uma panela de pressão na noite de Natal. Fiz esse júri em Sabará. Não era nem nascer. Então a gente precisa aprender a canalizar esforços. A primeira coisa que nós julgamos, e aí eu sei que há toda uma doutrina em sentido contrário, eu falo humildemente, essa é só uma posição, essa é só uma visão, mas às vezes a gente passa a vida toda ouvindo só uma, quem sabe essa seja a primeira vez que você ouve outra versão da mesma história. A gente entende que quando o Constituinte diz que compete privativamente ao MP o exercício da ação penal, ele não diz obrigatoriamente. Hoje já há algumas teses de doutorado, até alguns colegas membros do Ministério Público, falando sobre a inexistência da obrigatoriedade da ação penal. Outros falam sobre a relatividade de mais um princípio da obrigatoriedade da ação penal. E muitos caminham nesse sentido, muitos docentes, muitos advogados, entendem também dessa forma, que há sim um princípio da obrigatoriedade da ação penal, mas que ele poderia ser ponderado com outros princípios também implícitos na Constituição e não necessitaríamos de pensar assim. Eu, pessoalmente, sou inclinado a pensar de que nós não temos esta obrigatoriedade. Na verdade, o Constituinte fez foi dar a este órgão, poderia dar a qualquer outro órgão, deu a este órgão um poder privativo de ajuizar uma ação penal, de ser o responsável pela percepção penal judicial, e que, na minha modesta visão, não tem nada a ver com as questões relativas à investigação. Para mim, o princípio acusatório, ele é a garantia de todo cidadão de ter em órgãos separados as funções de julgamento e as funções de acusação. Não necessariamente abarcaria os inúmeros, na minha conta, 16 milhares de órgãos responsáveis pela investigação de atos ilícitos no Brasil, passíveis de responsabilização civil, administrativa ou criminal. Mas não é o que o STF pensa. O STF não faz nenhuma diferenciação quando fala sobre persecução criminal em juízo e
quando fala em investigação. E ele não dissocia isso. Esse julgado do Barroso traduz muito o pensamento da Corte quando afirma o poder de investigação do MP. Diz a Constituição de 88 que fez uma opção inequívoca pelo sistema acusatório e não pelo sistema inquisitorial, criando as bases de uma mudança profunda da condução das investigações criminais e no processamento das ações penais no Brasil. Realmente é muito favorável à posição do Ministério Público, mas é um pouco diferente do que eu penso. Eu penso que todo mundo no Brasil pode prender alguém em flagrante delito. Eu penso no Brasil assim. Está em flagrante delito, todo mundo pode prender. E eu também penso que todo mundo no Brasil pode investigar. Todo mundo pode investigar. É isso. O que dá diferenças é que esses 16.852 órgãos que investigam têm alguns poderes e algumas limitações. Alguns têm muitas limitações, como polícia, Ministério Público, Receitas, auditorias. Alguns têm pouquíssimas limitações, como as comissões parlamentares de inquérito. Mas todos têm limitações. Mas todos nós podemos investigar. Se você já teve uma bicicleta roubada, você pode investigar. Você pode sair da sua casa e conversar com as pessoas na rua sobre se alguém viu aquele ladrão da bicicleta. Se alguém souber, você pode convidar para ir na sua casa para redigir uma declaração por escrito, imprimir e assinar. Você pode tomar o termo de depoimento dessa pessoa. Você pode ir atrás de quem você acha que é o suspeito. Identificada a casa do suspeito, você pode colocar uma escada no passeio, subir até o alto do muro e fotografar a sua bicicleta na garagem do ladrão. Você pode fazer isso. E feito tudo isso, a investigação completa e finalizada, você pode entrar lá, dar uma coça nele, pegar a sua bicicleta. Não, aí não. São as limitações do particular investigando. Assim como a polícia não pode, assim como o MP não pode. Mas a investigação está completa, perfeita, acabada. E foi feita pelo quem? Por quem? Pelo particular, pela vítima. Levada ao Ministério Público, o que ele vai fazer? Ação penal. Não tem que investigar nada, a investigação tem que ser feita. Nós tivemos... A gente eu fui bacharelando há não muito tempo, assim como vocês, e ouvi os meus professores falando muito sobre o direito penal, o direito processual penal na Alemanha, na Itália. E eu sempre me perguntava por que mesmo respeitadas historicamente as matizes do direito nesses países europeus, por que nós não desenvolvemos nenhuma comparação com países que representem algo mais próximo da nossa realidade, que tenham condições sociais, econômicas, históricas mais parecidas conosco? E interessante que, se nós pegarmos um pouquinho do modelo chileno, do modelo peruano, isso o Conselho Nacional do Ministério Público tem tentado fazer. Eu fiquei 2 anos no CNMP em Brasília, e a gente, até pelo prestígio que o EPF conseguiu nessas grandes operações, a gente conseguia fazer alguns seminários internacionais trazendo procuradores, geralmente relacionados a combate à corrupção, à repatriação de dinheiros desses países da América do Sul e alguns da América Central, que eram absolutamente interessantes, como que nós temos uma realidade muito próxima e como eles conseguiram significativos adventos e avanços na mesma base. Temos, na maior parte dos países da América do Sul, constituições democráticas, estados de direito, garantidores dos direitos e garantias individuais. Então, nós temos alguns modelos próximos nos quais a gente pode
se inspirar para vencer os nossos desafios. Talvez a realidade desses nossos modelos ideais europeus seja um pouco distante. Mas nós temos no Chile um modelo acusatório que permite ao Ministério Público chileno um acordo com o praticante de uma infração penal para que não haja a persecução judicial. Então isso que o CNMP criou não é tão inédito como pode parecer à primeira visão. Nós temos também modelos, esses já bem antigos, do direito à amputação, de guilty plea, plea bargain e tal, mas que não se confundem muito com o nosso instituto, que a gente já verá. Tá joia, gente? Estão me entendendo? Quem quer perguntar alguma coisa até agora? Pode ser. Pode ser. A resolução 8. Todo mundo sabe que é o CNMP, né? Todo mundo sabe, né? Não? Existe um órgão chamado Conselho Nacional do Ministério Público. Foi criado pela Emenda Constitucional 45 em dezembro de 2004. Assim como criado o Conselho Nacional de Justiça. São órgãos de controle externo ao Ministério Público e ao Judiciário, respectivamente, presididos pela Procuradora-Geral da República e pelo Presidente do Supremo, com uma participação mais aberta do que os órgãos internos às respectivas instituições. Então, por exemplo, dentro dos 14 membros do Conselho Nacional do Ministério Público, nós temos membros do Ministério Público da União, nós temos membros do Ministério Público dos Estados, nós temos advogados, nós temos representantes da Câmara Federal, representantes do Senado Federal, para que possam julgar e disciplinar as suas matérias. Dentro das suas atribuições, isso é bastante espelhado com o CNJ, nós temos funções correcionais. Então, há uma corregedoria nacional que faz inspeções e correições ordinárias ou extraordinárias, os processos disciplinares administrativos contra membros, servidores no Brasil inteiro. Porque uma grande reclamação da sociedade, né, e com a voz da imprensa, era de que essas instituições eram extremamente pouco transparentes e corporativas. Então, para se tentar dar maior transparência e o julgamento de fatos para responsabilização de membros do Ministério Público ou do Judiciário, um órgão de controle externo para que pudesse fazer esse julgamento, caso comprovada a inércia das corregedorias locais. Além disso, este órgão tem toda uma função política, uma função institucional, educacional, uma função, assim como a OAB tem as suas comissões, o CNJ, o CNMP também tem comissões que acompanham aspectos relevantes do direito ou da sociedade. Eu trabalhei lá, por exemplo, 2 anos, numa comissão de segurança pública e sistema prisional, inspecionando presídios em todo o Brasil. Então eu fui a 17 estados da federação conhecer os piores presídios do Brasil e tentar construir soluções com o Judiciário, com o Ministério Público local, no enfrentamento desses desafios. Pois bem, tem o CNMP, então, agora que vocês foram apresentados aí, tem o CNMP também uma função de disciplinar e de ordenar a atuação, jamais inovando, jamais violando a lei. Aqui há um grande questionamento. Mas poderia, e eu espero ao final tentar responder isso, poderia o CNMP criar um acordo deste que não fosse pela via legislativa do Congresso Nacional? Considerando, dentro dos considerandos, o Conselho Nacional do Ministério Público, que aqui queria ressaltar esse, diz o seguinte: a necessidade de permanente aprimoramento das investigações criminais e com vistas à agilização, efetivação da proteção de direitos fundamentais dos investigados, das vítimas, das prerrogativas dos advogados, disciplina a investigação do MP. Há uma lacuna gigantesca do legislador.
O legislador tem um código de processo penal antigo, eu acho melhor do que dizem por aí, mas de 41, com um perfil, eu acho que não tão autoritário quanto poderia ser, se considerando que foi aprovado dentro de uma ditadura varguista, mas que boa parte dele, acredito que a maior parte dele, recepcionado pela Constituição de 88. Temos alguns problemas clássicos no Código de Processo Penal, mas talvez poderíamos pensar que nada dele passasse pelo filtro da Constituição de 88. Mas não, muita coisa será recepcionada. E lá ele regulamenta como se dá uma investigação por uma dos órgãos do Estado a quem mais compete a investigação, historicamente falando, as polícias. E lá ele prevê. Mas como se dá a investigação pelas controladorias? Como se dá a investigação pelas auditorias dos tribunais de contas? Como se dá a investigação pelas CPIs? Nós temos lacunas legislativas muito grandes. E como se dá a investigação pelo MP? Os senhores se lembram muito, em junho de 2013, na véspera da Copa das Confederações, tramitava no Congresso Nacional uma PEC 37, que dizia que só a polícia, dentre os 16.852 órgãos de investigação no Brasil, só ela poderia investigar. Aquelas manifestações e outras forças políticas da época terminaram por arquivar a PEC 37. Mas o Ministério Público entendeu o recado e se antecipou às demais, criando atos normativos que disciplinassem a sua investigação. O CNMP fez isso logo depois que foi criado. Mas, diante de novas necessidades, mudou esta investigação em 2017, ano passado, por meio de uma resolução 8. Então, essa resolução, que eu já vou falar agora, ela traz uma disciplina que visa dar transparência, uniformidade, celeridade, respeito aos direitos e garantias individuais nas investigações conduzidas por todos os membros do Ministério Público. Eu não vou ser investigado de acordo com a cara do cliente ou do promotor. Não é ele que vai escolher como investigar. Ele tem que seguir um determinado procedimento. E, em 2017, o CNJ, após alguns meses de discussão, aprovou, pode passar, a unanimidade, uma resolução, a 181, que trouxe uma inovação no seu artigo 18, que é um acordo de não persecução penal. Um ramo interessante, uma corrente hoje bastante relevante do direito, com alguns projetos bacanas em pós-graduação, propõe uma análise econômica do direito. Talvez aqueles que se interessem depois deem uma olhada. A gente, não é isso, é lógico que não é superficial assim, mas a gente não é treinado a pensar os nossos instrumentos com vistas a um atendimento do custo-benefício. A gente faz tudo na nossa vida pensando no custo-benefício. Se a gente vai naquele show, se custa 20, mas tem bebida liberada. Se a gente faz isso, se vai na festa tal, se pega o Uber, se pega o táxi. A gente pensa tudo em custo-benefício. Mas na hora que a gente vai criar institutos para resolver os nossos problemas sociais, dar dinamismo à nossa vida, a gente não pensa. É claro que nós temos limitações. Vamos então tentar criar institutos que sejam aqueles que mais respeitam os direitos e garantias fundamentais. Eu não posso ter nada constitucionalmente violado pelos institutos que nós queremos. Mas a gente tem que sair da inércia. A gente tem que pensar alguma coisa. Não simplesmente se contentar com uma lacuna legislativa de décadas e simplesmente aguardar que algo seja feito. Então está aí uma proposta. A proposta da resolução 181. Pode passar.
ela tem dois grandes objetivos. Esses grandes objetivos já norteavam o legislador lá em 94, quando em 95 publica a Lei 9.099 dos juizados especiais. A vítima, ela sempre foi alijada do processo penal. Há algumas obras bacanas no direito brasileiro que reforçam como nós não temos instrumentos jurídicos para garantir a participação da vítima e nem a sua reparação dentro do processo penal. Dane-se. Ainda mais se for ação penal pública em condicionais. Você jamais vai ser sequer convidado. Você sequer vai saber. E aí nós começamos a aprovar reformas. Avise a vítima o dia que o cara for solto do presídio. Nós temos norma hoje disciplinando isso. O problema do Estado. Se ele um dia sofrer uma pena de 10 anos por causa do seu testemunho e bater a sua porta, é problema seu, diz que 190. Porque nós nunca nos importamos para a vítima. Quem já foi vítima de crime sabe muito bem disso. E outra coisa é a reparação patrimonial. Nós temos uma grande proliferação de crimes contra o patrimônio no Brasil. Nós temos mais de 1000 tipos penais no Brasil. Vocês sabiam disso? Não são só aqueles do Código Penal. Nós temos, por exemplo, um tipo penal que é vender gás liquefeito sem autorização da Agência Nacional de Petróleo. Quando eu cheguei na minha primeira comarca, há 13 anos, eu fiquei com dúvida se eu prendia todo mundo de todas as vendinhas que vendiam gás, galinha, carne, macarrão, detergente. É lógico que eu fiquei em dúvida. Eu comprei o gás e fingi que eu não sabia que existia esse tipo de penal. Mas nós temos uma proliferação de crimes gigantesca. Mas nós não temos uma proliferação nem de sentenças condenatórias e nem de população carcerária que reflete esta protuberância legislativa em matéria criminal. Nós temos 90% da nossa população prisional num espectro de no máximo 10 crimes. Se nós juntarmos tráfico, roubo, furto, homicídio, crimes contra a dignidade sexual, nós temos mais de 80% da nossa população carcerária. O último levantamento é que dos 700, esse número é muito ruim. Nós somos um país que não sabe quantos presos tem. As estimativas oscilam entre 650 e 760 mil presos. Em primeiro lugar, nós não sabemos quantos presos nós temos. Não sei se os senhores já ouviram falar, acho que outro dia foi até motivo de Globo Repórter, do Presídio Central de Porto Alegre. Eu inspecionei aquele presídio, fui um dos poucos que consegui entrar naquele dia. O Presídio Central de Porto Alegre é um presídio originalmente construído para 500 pessoas e que hoje abriga, não se sabe ao certo quantos, mas entre 4.500 e 5.500 pessoas. Tem um problema se você não sabe se na sua casa tem 4.500 ou 5.500 pessoas. O Estado não entra dentro do presídio. Todas as celas foram retiradas pelos presos que vivem comunitariamente, como no filme hollywoodiano de uma prisão mexicana, em que o Mel Gibson escapa. Mas e para controlar a disciplina lá dentro? Você elege alguns líderes dentro dos presos, dá-lhes camisa do Inter e do Grêmio para se identificar dentro da população prisional e distribui armas brancas, facões, foices, machados. Então, desta forma, faz a segurança prisional no maior presídio do Estado do Rio Grande do Sul. Então, essa nossa realidade prisional precisa de soluções um pouco fora da caixinha. A nossa tentativa, então, do CNPq é pensar uma forma de um novo tratamento, mais uma iniciativa na persecução penal, que não viole direitos e garantias fundamentais, mas que não espere mais décadas de omissões legislativas e que busque
uma reparação patrimonial e um cuidado com a vítima, que sempre foram alijados da persecução penal no Brasil. Quando ela foi publicada, no início do segundo semestre do ano passado, houve o ajuizamento de 2 ações diretas de inconstitucionalidade, uma pelo Conselho Federal da OAB e outra pela Associação dos Magistrados do Brasil. Essas 2 ações serviram muito bem ao Ministério Público, ao seu Conselho Nacional, para que revisasse alguns pontos que poderiam carecer de melhor aperfeiçoamento. As liminares não foram deferidas pelos ministros relatores do Supremo Tribunal Federal e ela passou por um processo de revisão que foi publicada agora em janeiro que é a resolução 183. Se você buscar lá na internet, resolução 181 do CNMP, atualizada, compilada, ela vai estar atualizada pela 183. E vários dos pontos, pode passar. E vários dos pontos que foram criticados nas ADIs, tirando a da AMB foi muito agressiva. A da AMB foi pontuando todos os artigos da resolução e falou que no final todos eram inconstitucionais. Mas politicamente a gente sabe que havia uma outra questão por trás, que ela tem sido resolvida com a resolução 83. Mas nessa resolução que trata sobre como o MP deve investigar, o que merece destaque e me trouxe aqui hoje foi o artigo 18, que fala sobre um tal acordo de não persecução penal. O que não é o acordo de persecução penal? Não é não é o Instituto do Direito à Persecução que dá uma margem a um órgão acusador de negociação com a defesa daquele suspeito de se praticar um fato, um amplo poder negocial. Hoje, as estatísticas nos Estados Unidos apontam de que 90% dos crimes formalmente notificados são resolvidos por este instituto. A gente sabe muito pouco pela literatura, mas muito pelos filmes de Hollywood, sobre acordos realizados entre a defesa do acusado em crimes gravíssimos, de homicídios e tal. Quem nunca viu um filme, aceite aqui 20 anos e eu não peço a cadeira elétrica e tal. Não é isso. O nosso acordo de persecução penal não tem esta amplitude. Ele é uma possibilidade de arquivamento do inquérito policial devido à falta de interesse processual do MP em oferecer a denúncia. Estou no curso de uma investigação. Respeitados certos requisitos, posso negociar com a defesa do suspeito investigado a adoção, a aceitação por ele do cumprimento de determinadas sanções não privativas de liberdade, para que, se satisfeitas com vistas à reparação patrimonial e ao atendimento dos interesses da vítima, possa ser, então, arquivado aquela investigação. Isso é o que é? É um acordo em que se estabelecem condições e, se cumpridas, arquiva-se a investigação. Só isso. Sem ação penal. Sem ação penal. Pois não. Qual que seria a diferença desse instituto para composição civil dos danos ou para transação penal? A gente vai ver os requisitos ali. Ele é bem mais amplo. Vamos lá, então. Conteúdo do acordo. Quais são os pressupostos para que isso aconteça? Primeiro, não ser o caso de arquivamento. O Ministério Público não vai fazer acordo com alguém que é inocente. Se é inocente, arquivamento, inocente. Não há provas de materialidade, não há indícios de autoria.
ou então a uma prova, ou de excludente de ilicitude, ou que seja, qualquer uma que ensejaria uma absolvição, ou sumário, ou após uma comissão exauriente, não importa. Não é o caso de oferecimento de denúncia, é o arquivo. Eu não vou propor acordo para quem não seria submetido a uma persecução criminal em juízo. Esse é o primeiro ponto. Então, há o caso de arquivamento, arquivo. Na forma do artigo 18, se for um inquérito policial, ou nas outras formas, quando o procedimento é do Ministério Público, é uma forma distinta de arquivamento, arquiva-se, não há problema nenhum. Esse arquivamento, quando submetido a controle judicial, tem toda aquela, vocês aprenderam em processo penal, faz um 28, e o PGJ decide. Joia? Pena mínima inferior a 4 anos. Ou seja, ele já sai muito daqueles marcos que nós conhecíamos. Os institutos da composição civil dos danos, do 74 e da 9.099, que o nosso colega perguntou. Como é que você chama? João perguntou. Ou da transação penal do 76, só se aplicam em regra a delitos de menor potencial ofensivo. Pelo artigo 60, é aquele que tem pena máxima igual ou inferior a 2 anos. Então aí eu posso ter pena mínima de meses, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. Posso até mais, porque para se computar isso, nós vamos ver mais para frente, eu tenho que colocar a causa da diminuição se for o caso de tentativa. Então se eu tiver crimes puníveis com reclusão de 4 a 10 anos, mas na forma tentada, também é cabível. A transação penal, por sua vez, só se aplica a delitos de menor potencial ofensivo ou, e como composição civil, aos crimes previstos no Estatuto do Idoso, que é aquela exceção que há lá no Estatuto do Idoso. Outro pressuposto, que o crime seja sem violência ou sem grave ameaça, e que haja uma confissão formal e detalhada. Ele não é condenado. Ele não se gera reincidência, mas exige-se a confissão, para que possa surtir efeitos de uma outra responsabilização a que se pretende. Uma responsabilização em âmbito civil e âmbito administrativo. Se nós nos formamos, mesmo os mais antigos nessa sala, lendo que o direito penal era a última ratio, que o direito penal deveria se importar só com os bens jurídicos mais importantes, que deixemos delitos menos graves serem sancionados, principalmente no âmbito civil e administrativo. Todos os atos são realizados com a presença de um defensor técnico. Isso já estava na 181, não de forma tão explícita, mas com as críticas na petição inicial da DI proposta pelo Conselho Federal do AB. Então, na redação de 83, tem todo o artigo, tem com a presença de defensor técnico constituído. Não tem problema nenhum, essa já era a intenção da 181. Quais são os requisitos? O que compõe o acordo? Eu posso acordar o quê? Para quem já estudou transação penal, suspensão condicional do processo, não há muito a se variar. Não há muito a se variar. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima. Renunciar voluntariamente bens e direitos indicados pelo MP como instrumentos, produto ou proveito do crime. O primeiro acordo de não persecução feito aqui em Minas, se eu não me engano, não que eu tenha chegado ao meu conhecimento, mas mantenho permanente contato com praticamente todos os promotores criminais do Estado. O primeiro foi feito pelo Dr. Carlos em Campo Belo, e ainda antes da 183. E o crime era de falsidade ideológica. Acho que tem uma universidade, faculdade de Direito lá na região, não sei se é Campo Belo, mas um aluno pretendendo ao cargo de Direito já apresenta o seu diploma falso do 2º grau. Então, aquele uso de documento falso do 304, acumulado com a pedra 297 e tal, cabível o acordo de não persecução.
Então, dentre a renúncia voluntariamente a bens e direitos, ele renuncia expressamente todos os créditos de disciplinas que ele já tinha cursado. Porque só se soube quando ele estava quase no meio do curso. Olha que dificuldade que o Estado ia ter, até a própria faculdade, de fazer com que aquele estudante fraudulento, criminoso, não usasse créditos depois numa reopção, numa rematrícula. Pensou se ele viesse para cá, fiz a história escolar, eu formei lá. Então ele renuncia expressamente o direito a usar aqueles créditos que foram feitos mantendo a faculdade local em erro. Prestar serviços à comunidade. Aqui, esses serviços são alternativos ou podem se acumular, mas aqui o legislador ele dá uma travada, o legislador do CNMP dá uma travada no membro do MP. Acho eu desnecessário, porque diz o seguinte: promotor, você só pode negociar com a pessoa uma prestação de serviços que seja correspondente ao intervalo da fração de 1 a 2/3 da pena mínima. Então vamos lá, um crime super comum hoje. Porte ilegal de arma de fogo, 14. Pena, 2 a 4. Cabe? Cabe. Pena mínima, 2. Qual que é o tempo de prestação de serviço que eu posso negociar? De 6 meses a 1 ano e meio, uma coisa assim, entre 1/3 e 2/3 de 2 anos. Eu posso negociar 2 meses? Não, porque está fora daqui. Mas eu posso negociar 0? Posso, porque o requisito é alternativo. Faz muito sentido. Eu posso impor 0, mas não posso impor 2 meses? Né? Quis para se evitar críticas externas, a limitação máxima dentro de balizas, mas poderia ter colocado, por exemplo, no máximo a pena mínima combinada, ou então no máximo 70%, 80%, 70%, 50% da pena mínima combinada. Acho que seria mais tempo. Pode passar. Uma prestação pecuniária, da mesma forma prevista. No Brasil nós temos 3 penas previstas no Código Penal, né? Pena privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa. E desde 96 perde um pouco de sentido ao ser transformada numa dívida de valor. Mas das 5 restritivas de direitos previstas no Código Penal, uma delas é a prestação pecuniária. Então esta prestação pecuniária aqui do acordo de não persecução tem os mesmos limites legais daquela antiga pena de prestação pecuniária já prevista no Código Penal. Sem problema nenhum. Mas não é o juiz, é o promotor. Mas o promotor já faz isso na suspensão condicional do processo, já faz isso na transação, com indicação da entidade beneficiária há pelo menos 23 anos, desde 95. Cumprir outra condição estipulada para o MP, desde, logicamente, proporcional e compatível com a infração penal. Vedações. Quando é que não cabe o acordo de não persecução? Não cabe quando couber transação. Então, aqueles delitos de menor potencial ofensivo que vão para o fluxo do juizado continuarão indo e serão passíveis de transação penal. Sem problema algum. Até porque um dos grandes objetivos é focar este acordo em parte dos crimes que possibilitam o apenamento com privação de liberdade. E os delitos de menor potencial ofensivo, as hipóteses de privação de liberdade são excessivamente rígidas e difíceis de serem verificadas na prática. Então, se dentro dos objetivos é uma contribuição à segurança pública de uma forma inovadora, reparando o dano, resgatando o interesse da vítima, e contribuindo para a não superlotação prisional, para que haja um tratamento só aos crimes mais gravosos, eu tenho crimes como, por exemplo, o disparo de arma de fogo, o porte de arma, que poderiam sim ensejar um encarceramento
que agora são resolvidos ou podem ser por meio desse instituto. O dano causado for superior a 20 salários mínimos. Para que não houvesse, eu acho que eu conheço alguns dos membros do CNMP que participaram dessas discussões. O meu palpite na conversa com eles é de que, na verdade, houve aqui um medo do acordo ser mal utilizado. De pegarmos alguns crimes com uma violação patrimonial, sobretudo contra o Estado, absurdamente gigantes. E nós estamos lembrando que até agora, o peculato tem pena de quanto a quanto? 2 a 2. Então o peculato tem pena mínima inferior a 4. E se um peculato tivemos Georgina de Freitas, 100 milhões do INSS, 100 milhões, vocês são muito novos para conhecerem esse caso, né? Acho que quase ninguém deve conhecer. Havia uma fiscal da Receita do INSS que fraudou 100 milhões, um dos primeiros casos dessas cifras, e muito pouco desse dinheiro foi localizado. Eu não sei se ela já está em meio aberto e tal, se já cumpriu a pena e tal. Tem que lembrar também que na progressão na execução penal, crimes contra o patrimônio público, você tem que reparar o dano, e ela jamais vai reparar. Até porque nenhum de nós que tivesse conseguido levar 100 milhões devolveria. Né? Nenhum de nós. Né? Adeus carreira jurídica, adeus MP, advocacia. Para quê? 100 milhões, compro uma ilhazinha ali perto de Belize, né? Faço meu exército local, né? E aí fico ali, né? Mergulhando todo dia. Né? A história é similar ao McAfee, né? Quando você baixa o antivírus no seu computador, não tem McAfee? Aquele antivírus, McAfee. Aquele é um cara. E aquele cara vendeu o antivírus dele todo, comprou uma ilha no Caribe, contratou um exército de mercenários, matou a polícia local. Vocês não sabiam da história? E instalou uma ditadura particular na ilha do Caribe. O investigado incorre em uma das hipóteses previstas no 76. Ou seja, eu detesto isso. Eu detesto fazer remissões de remissões e aí você tem problemas de adaptação. Era muito melhor ele ter colocado vedações. O investigado é reincidente, o investigado já fez uso desse benefício nos últimos 5 anos, ou o investigado não tem circunstâncias judiciais, algumas ou todas as 8 dos 59 do Código Penal favoráveis. Mas essa remissão causa alguns problemas, e aqui nós já identificamos um problema. Por exemplo, não se admitirá a proposta se ficar comprovado: 2, ter sido agente beneficiado anteriormente, no prazo de 5 anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa nos termos deste artigo. Tá, nos termos deste artigo original ou nos termos do artigo que está se referindo? Ele não faz jus ao acordo de não persecução se ele já tiver feito uso da transação nos últimos 5 anos, ou ele não faz uso direito ao acordo de não persecução se ele já tiver feito outro acordo de não persecução há pelo menos 5 anos. Esse negócio de fazer remissão legislativa é a pior coisa do mundo. Depois fica a gente resolveu. Nenhuma, não teve nenhuma agora. Daqui a 5 anos. Esse de Campo Belo, assim, daqui a 5 anos, né? Dentro do intervalo de 5 anos, né? Não, tudo novo. Há ministérios públicos estaduais que não fizeram nenhum. Minas não fez 5. Não, lugar nenhum. Está todo mundo com medo. Ninguém está sabendo o que fazer. Tem alguns PGJs, tem alguns PGJs ainda um pouco receosos, tem outros procuradores gerais de justiça incentivando os promotores a fazer. Conversei agora com o Francisco, que é procurador-geral de justiça do estado do Pernambuco,
E ele me dizia que ia criar o primeiro núcleo de não persecução penal no Brasil. Ele ia pegar a vara de inquéritos da capital Recife, abarrotada com 40 mil inquéritos. Ia colocar lá 3 promotores, já tinha combinado com a Defensoria Pública, ia fazer uma varredura pela limitação da pena abstrata, chamar todo mundo, fazer uma pauta, acabar com aqueles, oferecer para todo mundo, os que não oferecessem saem para denúncia. Mas acaba com o passivo, acaba com aquela... É uma crítica que o MP acertadamente sofreu por parte da classe política, né? A classe política estava muito correta ao longo dos anos em criticar o MP por causa disso, é de que nós somos muito lentos. Você abre um inquérito civil contra o ex-prefeito para investigar improbidade, ele fica 10 anos sendo investigado. 10 anos. 10 anos angustiado. Se ele é safado, malandro, tem mais 50, ele não está nem aí. Mas principalmente os honestos, os corretos, são angústia. Pensa você, honesto cidadão, que estudando direito, sonhando um dia, ser advogado, milionário. Se não der, você faz um concursinho aí, básico, passa para juiz promotor, mas tenta a advocacia, mira alto na sua vida. Você sofreu um processo penal. Você tem um inquérito aqui na vara de inquéritos. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 8 anos. Isso para a sua vida. Isso para a sua vida. Muito! Porque senão não vai poder fazer nenhum. É. Porque essa é a minha preocupação. Se for transação penal, se o cara tem transação penal, Um pouco que eu refleti é de que não. E assim, guarda um termo desse artigo. Acordo de não persecução, não tem muito sentido, né? Mas vamos ver como vai andar. Pelo menos os promotores de Minas serão orientados assim, né? Vamos lá. Pode passar. O aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a prescrição da pretensão punitiva estatal. Essa foi interessante, né? Tivemos até um acordo, uma decisão agora recente do Barroso, né? Havia um deputado federal cujo prazo prescricional da pretensão executória ia cair numa segunda-feira, estava embarcando em Miami, e aí comunicado no Supremo Tribunal Federal que aquele crime daquele parlamentar da ativa estaria prescrito na segunda, e que ele, sendo avisado por sua equipe de advogados que isso aconteceria, muda o seu bilhete de voo aéreo e o embarque de Miami, não mais para Guarulhos, mas para Assunção, no Paraguai. O ministro expede na sexta-feira a ordem, e aí a Polícia Federal, em cooperação com a Polícia Federal Paraguaia, consegue fazer a prisão dele em Assunção, faltando 2 dias para a prescrição. Nós vivemos uma indústria da prescrição. Na nossa visão, eu tenho um advogado, né, não posso jamais revelar o nome, mas eu tenho um advogado amigo, muito bom advogado, já com mais de 20 anos aqui em Belo Horizonte, que ele me disse, fala assim, Henrique, eu nunca tive um cliente preso. Nunca. E eu advogo para algumas classes de profissionais. E dentro de determinadas classes de profissionais, em que as penas não são muito altas, os crimes geralmente praticados, eu tive 10% de absolução e 90% de prescrição. Jamais um foi preso. Jamais. Nós temos, quem já estudou aqui, final de penal 2, da teoria da pena, mas se lembrar que nós temos uma prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Nós temos também uma prescrição da pretensão executória, mas nós também temos uma prescrição da pena, que ela é pela pena em abstrato, mas também ela pode se dar no curso do processo intercorrente, mas ela pode também se dar no início, até antes, em perspectiva. Quando a gente discute isso em direito penal comparado, a gente é quase motivo de chacota. As nossas normas sobre prescrição não guardam paralelo no direito penal comparado. Poucas delas. Então, nós não temos
algo que funciona. E a gente não quer ver nenhum de nós um judiciário que viole a lei, ou que deixe de aplicar a lei sob o argumento de que ela seja injusta. Não é esse o nosso padrão, não é isso que nós queremos. Mas nós temos que ter algumas alternativas para criar modelos de persecução que se evitem isso. Então, com o acordo de não persecução, nos sobrará, em tese, tempo e força para focarmos em outras coisas. Mas e naqueles crimes em que já seja possível verificar o adimplemento de um prazo prescricional? Não se faz o acordo. Ou se faz o acordo sem um tempo de carência para o seu cumprimento. Sem, por exemplo, restrição de direitos ou prestação de serviço à comunidade, que ele possa ser imediatamente verificado se adimplido ou não, para que a gente possa resolver e não usar. Todos vocês sabem que a transação penal no Brasil não suspende prazo prescricional. Eu trabalhei numa comarca do interior, muito pequena, por 5 anos. O juizado especial criminal era uma servidora, uma estagiária, rodavam os processos a cada 6 meses. Milhares de processos de delitos de menor potencial ofensivo. Então chegava o TCO, audiência preliminar. Faltei. Todos faltavam, porque sabiam que a próxima pauta era daí a 6 meses. Chegou na próxima, aceito a transação penal. Quero parcelar um salário mínimo em 12 vezes. Aí paga uma parcela, aí não paga outra, não paga outra, não paga outra. Mais ou menos igual o empresário faz com risco. Não paga outra, não paga outra. Aí daqui a 6 meses a gente vai descobrir que ele não pagou a primeira. Aí entra na pauta da próxima audiência de justificação, daí a 6 meses. Eu não paguei, mas foi uma crise, agora eu vou pagar. Só faltam 11 meses. Bom, prescreveu. Eram todas prescrições. Se não cumprir da transação penal, o que eu faço? Prendo? Hein, gente? Não, o que eu faço? Denuncio. Eu trabalhei em mais de 8.000 processos judiciais de juizado especial. Sabe quantos eu denunciei pelo não cumprimento da transação penal? Menos de 100. Todos os outros prescreveram. A prescrição não é a exceção. A prescrição é a regra, sobretudo em delitos que são prescritos em 3 anos. Não cabe para hediondo equiparado, e aí nós temos o nosso problema, por outro lado, mas é razoável. Aquilo que é hediondo é aquilo que é vil, objeto, nojento para a sociedade. Não mereceria esse tratamento, mas também perde o acordo força na sua contribuição para a superlotação prisional, porque boa parte dos nossos criminosos, ainda com penas baixas, são de delitos hediondos ou TTT dos equiparados. A celebração do acordo não atenderam que seja necessário o suficiente para a reprovação e a prevenção do crime. Demais disposições finais. Algumas pessoas me perguntam, mas não há lei? Não há lei. Seria melhor se houvesse lei? Seria melhor se houvesse lei, mas não há. Mas como aplicá-lo sem lei? A gente sustenta que não há nenhuma imposição no acordo de não persecução penal. Tal qual os institutos despenalizadores da Lei 9.099, os da 74, 76, 89, mas aqui um pouco ampliados, se baseiam na mais livre e absoluta vontade do investigado. A ele compete decidir, sempre assistido por defesa técnica. Então ninguém está obrigado. Ninguém está obrigado. É, por outro lado, também, a consagração do que nós sempre defendemos. Não há um professor de processo penal que defenda um modelo inquisitorial pós-88, que defenda um ativismo judicial de
poder de ofício, de investigação, de provas. Não. Todo modelo acusatório, toda a literatura brasileira propugna pelo fortalecimento das partes. E a OAB, até pela questão da ADI, pode não vislumbrar dessa forma, a princípio, mas eu vejo que a médio prazo verá que é também um fortalecimento do seu papel. O papel tanto do órgão acusador quanto do órgão defensor, no modelo acusatório de discussão negocial pré-judicial. A audiência de custódia também foi estabelecida sem lei. Ela não impõe nenhuma sanção, ela não impõe nada, ela visa a oferecer alguns direitos e algumas garantias. Estatisticamente, não houve nenhuma mudança. Nós prendíamos 45% provisoriamente dos casos de prisão em flagrante em Minas Gerais. Após a audiência de custódia, nós prendemos 45,7%. Então, nós mudamos. Não houve nenhum desodorante. Né? Se o CNJ, e aí o outro órgão, né, espelhado ao CNMP, pensou que levar o preso à presença do juiz, e isso, ao meu ver, ganhou prêmios internacionais de combate à tortura e aplicação de direitos humanos, bacana, é legal e tal, é um caminho sem volta. Hoje se discute aperfeiçoamento de audiência de custódia. Quem discute temos que abolir a audiência de custódia é uma voz pregando no deserto. Está sozinho. É praticamente um caminho sem volta. Mas, com todo respeito, eu acho muito dinheiro público, para você pagar um agente penitenciário, 2, 3, um veículo oficial, uma escolta armada, levar para o fórum o salário de um juiz, de um promotor, de um defensor público ou de um advogado gratuito, para perguntar para ele: você apanhou? Não, é porque eu estava... Não posso te perguntar nada sobre o fato. Não, mas eu estava lá, a mulher passou... Não me fale nada sobre o fato. Quero saber se você está bem. Tá legal? Não, tô legal, doutor. Não tomei nada, não fui espancar. Fiz IML, eu caí aqui porque eu fugi da polícia, pulei um muro, matei 2 velhinhas e tal, roubei um banco, explodi um caixa eletrônico, mas na hora que eu fui preso não aconteceu nada. Beleza, então tá bom. Então o senhor pode regressar ao seu estabelecimento prisional. Muito obrigado, o senhor está preso preventivamente. Eu acho muito custo para ter uma decisão dessa. Uma decisão que estatisticamente não fez absolutamente diferença. Talvez um modelo futuro seja pensar como aproveitar melhor essa audiência de custódia. Não vamos abandoná-la? Vamos usá-la melhor. Esse foi o pensamento do CNMP. Já que o CNJ emplacou a audiência de custódia, vamos tentar usar melhor essa audiência. E aí a proposta do CNMP é que este acordo de não persecução, se já estiverem presentes ali 24 horas, prova da maternidade, indício de autoria e tal, fazer-se então um acordo de não persecução. Uma utilidade para aquele tanto de dinheiro público que está sendo gasto naquela audiência. O investigado ele comunica as questões e tal, lógico. Não se aplica aos crimes militares. E para a aferição da pena mínima, aquilo que eu tinha falado, considera-se as causas de redução. Cumprimento. Quando o Ministério Público investiga, ele pode, ao final, concluir pelo arquivamento daquela investigação. Eu acabo em 2 minutos. Vocês têm aula do segundo horário, né? Agora, né? 8h50? 8h50. Eu acabo em 2 minutos. Quando o Ministério Público investiga e entende que não há crime, promove o arquivamento. Há 2 formas
do MP promover o arquivamento de suas investigações. Ele pode fazer isso judicialmente, e aí se o juiz discorda, faz um 28 e a palavra final é do chefe do MP, ou ele arquiva perante os seus órgãos superiores de controle, nos MPs estaduais chamados de conselhos superiores e no MPF chamado de câmaras de revisão. Nessa hipótese de celebração de acordo de não persecução, o conselheiro do CNMP pensou assim, não, eu tenho muito problema doutrinário em relação à segunda forma de arquivamento de investigação. Vamos tirá-lo. Vai dar problema isso. Menos uma aresta. Toda investigação em que houver a proposta de acordo de não persecução assinada, cumprida, adimplida, comprovada pelo investigado, será arquivada judicialmente. Sofrerá, então, um controle pelo juízo criminal competente. Tá joia? Descumprido. Descumprido, denuncie. Sem problema nenhum. Não há aplicação antecipada de pena, nem nada. Tá joia? Possibilidade de desarquivamento de novos fatos, aquela mesma, pode ir copiando a pessoa. Gente, essa é, em síntese, a explicação de uma recentíssima inovação no ordenamento jurídico brasileiro, que não veio por lei, veio por meio de uma resolução de um órgão de controle externo do MP, composto por membros do MP e advogados, um órgão que alguns dos senhores nem conheciam até essa noite, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Eu tentei falar um pouquinho sobre o poder investigativo, não só do Ministério Público, mas de vários outros órgãos dentro da nossa estrutura constitucional brasileira. Sei que vários pensam de forma diferente e respeito todos, não tem problema nenhum com isso. E fui extremamente básico e superficial na resolução. Queria ter mais casos e mais polêmicas para que a gente visse algumas dificuldades na sua aplicação. Nós temos pouquíssima, estamos ainda engatinhando na sua aplicação. Mas eu reconheço, na minha humilde opinião, assim como a audiência de custódia, é um avanço, é um caminho sem volta, precisa de alguns melhoramentos, restaura o poder das partes no processo penal acusatório, tanto da defesa quanto do Ministério Público, contribui para a desjudicialização das nossas demandas, para a contribuição, ainda que ínfima, do combate à superlotação carcerária, resgata, sim, pelo menos os poucos acordos que foram celebrados em Minas, todos constaram uma grande e efetiva reparação à vítima. Então, eu acho que há um caminho a se trilhar. Claro que ainda pendem 2 ADIs do Supremo. Pode ser que amanhã o ministro diga, é inconstitucional, acabou. Aí vocês falam, não, perdi 1h40 do meu dia. A ciência, a gente refletiu, pensou sobre outras coisas, mas eu queria, de forma bem básica, de forma bem simples, trazer essa contribuição a vocês. Me coloco inteiramente à disposição. Eu tenho uma reunião agora no Tribunal de Contas, na verdade era às 7h30, já estou 1 hora atrasado, mas se eu puder ajudá-los em alguma pergunta, embora em breve e tal, se não, calcrim@mtng.mp.br. Você se chama? André, beleza? Para terceira classificação, as causas de aumento de punição consideradas no Estado, obviamente. Muitas das causas têm ações mínimas e máximas. Quais ações vão ser consideradas em Estado? Ação máxima ou a mínima? Por exemplo, tentativa de ação de lembrado terço ou 2 terços. Você considera a ação de 2 terços ou 1 terço? Eu acredito que é a máxima. Se o Instituto é de possibilitar a não persecução ao acusado,
Vamos supor que eu tenha uma pena mínima de 6 anos. Eu não estou conseguindo ver agora nenhum crime cuja pena mínima é de 6 anos. 6. Ah, não, mas aí é violência. Aí é violência ou grave ameaça. Mas um crime sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja 6. Se eu reduzir 1/3 da tentativa, está no 4, 4 ainda não dá. Mas se eu reduzir 2, dá. Ampliação. Para fugir. Crimes que têm a causa de aumento, por exemplo. Mas de um sexto. Mas de um sexto. Porque é o seguinte: poucos crimes no Brasil têm pena mínima de 3 anos. A última conta que eu fiz, só havia 3 crimes em toda a legislação penal brasileira cuja pena mínima era igual a 3. Um deles, o nosso famoso 306, do Código de Trânsito. Então, do 3 anos, crime continuado, aumenta 1/6. Ainda caberia, porque não chegaria a 4. Se é 4 a pena mínima, já não cabe. Mas aí usa-se as mesmas frações que são usadas para se resolver. E esse não é um grande problema. A gente tem 20 anos de jurisprudência falando de transação e falando de suspensão condicional do processo. Então, várias vezes em que nós tínhamos problemas em relação à suspensão condicional do processo, se pensava assim: eu vou usar a causa de diminuição máxima e eu vou usar a causa de aumento mínima de forma a ampliar a aplicação do instituto que é despenalizador, como eram 74, 76 e 89. E eu entendo que este é um instituto em favor do investigado. Tanto é que, se ele achar que não é, a defesa técnica vai falar com ele: não, me denuncie. Entendo que a interpretação vai se consagrar a médio e longo prazo para se ampliar a aplicação do instituto. Então, se eu for diminuir, eu vou usar a fração máxima para se possibilitar a sua aplicação. Se eu for aumentar, como é feito nos demais institutos despenalizados. Mais uma pergunta? Professor, eu tenho um garoto que você tinha da casa e eu fiquei com uma dúvida. Há alguma norma de transição para processos que estejam em curso e surgiu a resolução? Não há uma norma de transição e não há uma clareza na amplitude. Vou tentar responder isso e outra coisa. Os colegas estão me ligando perguntando: Henrique, aplico isso aos inquéritos policiais? Porque este é um instituto criado numa resolução que disciplina a investigação do MP. E se a investigação compete a um dos outros órgãos? Aplico isso numa investigação que me foi remetida pela Receita Estadual? Isso é muito comum. Quem fala que só a polícia investiga é porque é muito distanciado da realidade. Praticamente tudo que nós temos contra a ordem econômica tributária é investigado pelas receitas. E nos chegam as investigações completamente prontas e muito bem feitas. A investigação foi feita pela Receita. Acabou a investigação. O processo administrativo investigativo da Receita está pronto. E aí? Posso aplicar o acordo? Posso propor o acordo, se respeitados os requisitos? A minha interpretação é de que sim. Que sim. Agora, a sua primeira pergunta, mesmo sem norma de transição, a minha posição, embora ainda bem inicial, é de que não. Eu lembro muito bem que a Ada Pellegrini, todo mundo escrevia naquele famoso TGP, depois nos livros de juizado especial do tribunal e tal, enfrentaram essas questões com os institutos despenalizadores da 9.099. E aí eles diziam, por exemplo, quando se tratava da suspensão condicional do processo do 89, diziam assim: não se aplica o 89 se não tiver mais processo. Como é que eu vou suspender o processo se já tem sentença definitiva? Já estou em fase de execução. Não há mais processo a suspender. Aqui o entendimento é o seguinte: como é que eu não vou processar se já há processo? Faltaria. Eu não te processo,
E aí eu faço uma analogia que você suspende o processo, nós vamos homologar uma suspensão sem previsão legal, sem prazo suspensivo de prescrição, não homologada judicialmente, porque a consequência do cumprimento não é a extinção da punibilidade. Vamos aplicar uma analogia. Vamos suspender o processo penal. Tá bom, suspendo, faço o acordo, cumpre, e aí? O juiz vai absolver? O juiz vai extinguir a punibilidade? Não. Porque a consequência do acordo é o arquivamento da investigação e a não percepção, o não processamento. Então eu vejo algumas dificuldades de compatibilização se já iniciada a percepção criminal. Gente, são 8h40. Eu queria agradecer, me colocar à disposição, agradecer o convite, dizer que estou inteiramente à disposição de todos os senhores. Foi um prazer. Me desculpa se não correspondeu às expectativas, mas muito obrigado. Bom, em nome da Faculdade de Ciências Humanas, eu queria agradecer a sua presença, doutor Henrique. É uma honra muito grande para nós recebê-lo aqui. Eu acho que eu sou da área do direito privado, sou curioso pelo direito penal, que a turma gosta muito do penal, do crime, né? Enfim, mas acho que tem uma coisa muito importante, aproveitando a sua presença aqui. Eu costumo dizer que nenhum cidadão brasileiro está muito confortável, nenhum cidadão brasileiro está muito satisfeito com os serviços prestados pelo Poder Judiciário. Não está satisfeito com os juízes, não está satisfeito com o Ministério Público, não está satisfeito com a Defensoria Pública e não está satisfeito com a advocacia. Nós hoje temos um grande desafio que é vencer, portanto, essa não muito boa prestação judicial ou judiciária da previdência. Então, é com essas palavras que eu acho que é com essa problematização toda que nós enfrentamos, mas estudando, trazendo esse conhecimento, discutindo, eu acho que dialogando questões que possam ajudar para que essa sensação do povo possa mudar, nós queremos agradecer e convidá-los sempre a estar nessa casa. Muito obrigado, casa e pensamento. Eu termino por aqui, já temos o segundo horário aí. Boa noite para todos vocês.